Ao saber que meu marido voltaria mais cedo de uma viagem de trabalho, comecei a arrumar tudo. Queria que, quando ele chegasse, estivesse limpo e bonito, mas o silêncio estava estranho, pesado. Quando passei o pano debaixo da cama, algo bateu no esfregão. Me abaixei e encontrei um pequeno gravador escondido. Na hora, até pensei que fosse mais uma das brincadeiras dele, mas por algum motivo senti um arrepio estranho. Apertei o play. No início, um som baixo, quase nada. Então a conversa começou. E em poucos segundos, meu coração disparou. Eu não conseguia me mexer. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. Desejamos que você tenha uma ótima experiência ao ouvir esta história fascinante. Bom, Tânia, a situação é a seguinte. Tudo deu errado completamente. Chegamos aqui, entende, nesse fim de mundo, e nosso principal investidor, por causa de quem toda essa confusão aconteceu, para quem eu larguei tudo e vim até um lugar tão distante, acabou ficando doente ou aconteceu alguma coisa com ele. Enfim, ele não veio. Parece que não vão assinar o contrato conosco. Em resumo, nossa maré de azar continua, e eu tinha depositado as maiores esperanças nessa pessoa. Tanto tempo investido nele. No geral, minha viagem de negócios terminou antes do prazo. Em algumas horas vou para casa. Me desculpe se atrapalhou seus planos. Vai lá cancelando o encontro, preparando o jantar, fazendo a limpeza. Enfim, espere o marido em casa. A voz masculina no telefone soava cansada, desconcertada e um pouco irritada, embora tentasse fazer graça. Tânia entendia muito bem aquela voz. Ela pertencia ao seu marido, Victor, um homem extraordinariamente ocupado e sobrecarregado com os problemas intermináveis de um grande empreendimento, do qual ele próprio fazia parte havia muitos anos. Era um negócio sério, construção de instalações especializadas e montagem de equipamentos complexos nelas. No entanto, Tânia não entendia muito bem essas questões. Na verdade, entendia pouco também, apesar de ser casada com Victor Saraiva há quase 15 anos. O negócio administrado por Victor era talvez a única coisa diretamente relacionada a ele que ela realmente não compreendia. "Ei, Tâniazinha", ele dizia de vez em quando, "você vive comigo há tantos anos e nunca tentou entender. Do que a gente ganha o pãozinho com manteiguinha? Não, eu entendo, para vocês humanistas, filólogos e historiadores, todo esse ferro e construção é irrelevante. Mas pelo menos você poderia tentar. Olha, e se eu estiver te enganando? Digo que fico no trabalho o dia inteiro, mas na verdade fico andando por aí. Ou, por exemplo, com mulheres." Tânia sorria gentilmente, olhando para Victor que, tendo se colocado numa situação embaraçosa, ficava visivelmente vermelho. "Vitinho, me perdoe se eu te magoar agora sem querer, mas você simplesmente não é capaz disso. Para isso seria preciso saber mentir pelo menos um pouquinho, e você não consegue pegar nem um pedaço de pão sem ficar vermelho." A honestidade patológica de Victor era de fato lendária. Era até estranho como, com tal característica, ele conseguia há tantos anos conduzir os negócios de uma empresa grande e sólida. A própria Tânia, quando necessário, não mentia. Claro que não, mas inventava histórias com inspiração e entusiasmo, pregando peças no Victor, que acreditava nela cegamente, embora já tivesse se queimado muitas vezes. Nas amigas, na amiga Irene, nos próprios filhos Alexandre e Diogo, enfim, em todos que baixassem a guarda por um instante. É verdade que os filhinhos acabaram sendo dignos herdeiros da mãe, e há muito tempo já não caíam nas suas armadilhas. Pelo contrário, eles próprios apregavam peças com regularidade e sucesso, mas Victor continuava sendo, vez após vez, sua vítima. Curiosamente, uma vítima fácil e bem-humorada, tanto que surgia a dúvida se ele não tirava prazer disso. Era bem possível que ele, homem sério, ponderado e cauteloso, de fato sentisse falta de leveza e descontração, e que as brincadeiras incessantes da esposa agitada trouxessem para sua vida uma pitada de alegria e imprevisibilidade. Eles sempre foram muito diferentes,
e pareciam comprovar aquela velha e boa verdade de que os opostos às vezes se entendem muito bem e se complementam. Embora seja tolice procurar padrões e regras num assunto assim, ninguém jamais conseguirá explicar por que algumas pessoas com visões e gostos diferentes ficam bem juntas, enquanto outras duas, aparentemente tão parecidas e do mesmo círculo social, depois de algum tempo passam a se suportar com dificuldade. Ou ao contrário, dois temperamentos semelhantes vivem em perfeita harmonia, sem se cansar minimamente da previsibilidade e da monotonia, mal tendo tempo de contar os netos, ao passo que outro casal, esgotado por cobranças e reproches, se separa dizendo um ao outro ao final: nossa relação estava fadada ao fracasso desde o início. Somos simplesmente muito diferentes. Sinceramente, a própria Tânia, depois de conhecer Victor e constatar a seriedade de suas intenções, ficou por muito tempo em dúvida e reflexão. Sim, sem dúvida, Victor Saraiva lhe agradava muito. Como poderia ser diferente, levando em conta as circunstâncias de vida deles, e especialmente as dela? Victor era 3 anos mais velho que ela, embora às vezes parecesse ter décadas a mais de experiência, tamanha era a diferença em conhecimento e vivência. Era direto, lacônico, sério e solidamente masculino. E ainda era bastante atraente, com seu cabelo castanho claro caindo sobre as sobrancelhas, os traços regulares, os ombros largos e o olhar verde inesperadamente tímido e juvenil, que de alguma forma não combinava com o restante da sua aparência. Mais tarde, Tânia percebeu que seus olhos ficavam assim na presença dela, quando ele a olhava diretamente. No cotidiano, os olhos ligeiramente semicerrados compunham harmoniosamente a imagem de um homem moderno, jovem, saudável e confiante, para quem tudo vai bem. E havia ainda algo muito importante, ou melhor, o mais importante, segundo a maioria das pessoas ao redor. Ele era muito bem-sucedido financeiramente. Victor vinha de uma família que costumamos chamar de bem estruturada. No caso do Victor, o termo mais adequado seria algo como extraordinariamente bem estruturada, ou com qualquer outro superlativo. Como chamar de outra forma uma família em que cada membro possui alguns diplomas, 3 carros, vários apartamentos e uma casa de campo? Ao saber de tudo isso, Tânia lembra que balançou a cabeça de modo resignado e tentou se livrar daquele relacionamento fabuloso, mas, do seu ponto de vista, completamente sem sentido. Para o espanto geral, em particular o da amiga de infância e da escola Irene, ela quis recuar. Como assim você enlouqueceu? Estranhava Irene. Um rapaz assim te convida para onde é mesmo que ele te convidou? E você empaca, Tânia? Você está com a cabeça boa? É uma chance dessas. Acontece uma vez na vida. É como, sei lá, como pescar um peixe dourado. Exatamente. Todo mundo pensa isso, acenava Tânia. Só que eu não estou pescando. E o Victor não é nenhum peixinho. Ele com certeza também deve achar que fico com ele por causa do dinheiro que ele sempre tem. E de qualquer forma não tem nada para discutir. É tudo bobagem. Que tonta, se espantava Irene. É verdade o que diz o ditado. A sorte sorri para os tolos. Queria que um rapaz assim aparecesse para mim. Eu saberia muito bem o que fazer com ele. Mas você, com seu escrúpulo ridículo, vai ficar na sua vida de professora para sempre. Então fico, resmungava Tânia em resposta. Mas pelo menos ninguém vai poder me acusar de ficar pendurada no pescoço de um herdeirinho rico. Mas por razões conhecidas somente por ele, o rapaz não desistia de Tânia. Ele ouvia em silêncio, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas, as dúvidas e os avisos de Tânia. E depois simplesmente a pegava pela mão e a levava ao cinema, a um café, a uma área de lazer, para o campo ou para algum outro lugar, qualquer que fosse. E onde quer que fossem, era invariavelmente interessante e bom porque estavam juntos. Mais ainda, 1 ano depois, ele apresentou Tânia à sua família extraordinariamente bem estruturada, à avó, à mãe e ao pai. O pai, seu Osvaldo, era o chefe da família,
uma espécie de patriarca que havia entregado os negócios ao filho há muito tempo e agora envelhecia de forma bela e prazerosa, em conforto e na companhia da mulher amada, Dona Helena. É verdade que junto com Dona Helena vinha também a própria mãe dela, a avó materna de Victor, uma senhora bem temperamental e irônica, que não perdia a ocasião de alfinetar o genro de cabelos brancos como se fosse um rapazinho e de receber uma resposta à altura. Ainda assim, era visível que entre todos os moradores da casa reinavam perfeita harmonia e respeito mútuo. Mas o mais surpreendente foi que a família Saraiva desfez por completo os estereótipos que Tânia tinha sobre pessoas ricas e seus costumes. Ela esperava encontrar olhares perspicazes e avaliativos, palavras educadas na forma, mas vazias no conteúdo, e uma recepção indiferente que claramente lhe diria: "Sabe o que, minha cara? Vamos tolerá-la por algum tempo, é claro, mas exclusivamente em consideração ao Victor, que por algum motivo achou por bem trazê-la até aqui. Mas você não está realmente pensando que isso significa algo relevante para você, está? Afinal de contas, com todos os seus inúmeros defeitos, pelo menos a estupidez não está entre eles. E você entende perfeitamente que nos esqueceremos de sua existência assim que a porta se fechar atrás de você. Não é verdade?" Com especial apreensão, Tânia aguardava conhecer a mãe de Victor, Dona Helena, cuja foto o Victor, como um filho fiel e antiquado, carregava na carteira e mostrou a Tânia na primeira oportunidade. Da foto, olhava fixamente para ela uma mulher bonita, já bastante madura, mas com aparência impecável, de olhos verdes, professora universitária de línguas estrangeiras, uma mulher que havia passado a maior parte da vida em conforto e abundância. E sem palavras nem reflexões, era absolutamente claro que Dona Helena, com certeza, não sonhava com uma nora como Tânia para seu filho. De jeito nenhum. E as palavras do Victor de que seus pais não eram assim, que eram simples e acolhedores, que não havia nada de esnobe ou de rico exibicionista neles, é claro que não tranquilizavam Tânia. "Não desanime, Tânia", continuava a encorajá-la Victor. "Sabe, eu sou, como se diz, o caçula da nossa nobre família, uma criança tardia, quase um milagre. Me chamaram de Victor, de certo modo, simbolicamente, algo como vitória sobre o tempo e as circunstâncias. Pois é, e eu usei isso a vida toda, fiz o que quis. Agora vai ficar tudo bem. Já verá, meus parentes são incríveis." E chegou aquele dia do primeiro encontro. A casa de campo dos Saraiva não decepcionou, surgindo diante dela como uma mole magnífica de fachadas, janelas panorâmicas e um telhado complexo de múltiplas águas. Arbustos frondosos de hortênsias, alamedas de ciprestes, pilares e grades de ferro forjado. Tudo era deslumbrante e não lhe deixava a menor chance. Ela estava completamente abatida, quando de repente Tânia recebeu sorrisos e apertos de mão de 3 pessoas muito experientes. E o homem, o pai de Victor, chegou até a abraçá-la pelos ombros. Os sorrisos eram largos, os apertos firmes, as vozes vivas e alegres, e tudo parecia perfeitamente genuíno e sincero, tanto que a vontade de acreditar nessa sinceridade se instalou. Talvez ela realmente tivesse caído bem ali. Bom, logo a situação se arranjaria sozinha. Eles assentariam à mesa de banquete e rapidamente perceberiam que ela não sabia nada de talheres, não sabia abrir ostras, comer peixe corretamente, não conseguia manter uma conversa inteligente e era, no geral, uma desajeitada sem modos. "Tâniazinha, você se importa se almoçarmos na varanda?" Ela ouviu a voz de Dona Helena. "Sabe, aqui, com esse tempo, é muito melhor do que dentro de casa. Ar fresco, flores. Além disso, hoje temos como prato principal um carneiro assado preparado segundo uma receita especial. Nós o comemos, por tradição, com as mãos, e é melhor fazer isso ao ar livre." "Com as mãos?" se admirou Tânia. Ela esperava ter que se debater dolorosamente com uma dezena de garfinhos e facas, sofrendo por não saber usá-los. E o próprio jantar ela imaginava, por alguma razão, como um evento falsamente solene, numa sala enorme e sombria,
com uma longa mesa coberta de branco, onde pessoas tesas como paus, pálidas e sem sorriso, sorveriam vinho seco desagradável em taças de cristal. Com as mãos, imagina, riu Dona Helena. Provavelmente a gente a está chocando com nossa falta de refinamento. Mas meu querido marido passa meio-dia preparando esse prato de acordo com uma receita secreta obtida de certo respeitável sócio do interior. E proíbe terminantemente que o comamos do jeito que toda gente normal come, com talheres. Porque é uma blasfêmia comer esse prato com garfos, ouviu Tânia, atrás de si, a voz do seu Osvaldo Saraiva. Segundo essa tradição que aprendi com meu sócio, a carne preparada dessa forma deve ser saboreada com as mãos para que os aromas e sabores sejam aproveitados por completo. Comer assim não é só prazeroso, mas também saudável para a digestão. As sensações táteis se transmitem diretamente das pontas dos dedos e deixam tudo muito mais gostoso. Mas falando sério, Tâniazinha, é incrivelmente divertido e saboroso. Já vai ver. Espero que goste. Me esforcei muito, afinal hoje é um dia muito especial para nós. Tudo bem, Osvaldo, chega de palestra. Leva a sua panela para a varanda, interveio Dona Helena. Não sei quanto à digestão, mas o estômago já está reclamando faz tempo. Ela riu. Só que, meu querido, os guardanapos eu vou colocar na mesa assim mesmo. Limpar as mãos engorduradas na roupa eu me recuso categoricamente. Acho que nossos convidados vão me apoiar. Pouco depois, Tânia estava sentada na varanda coberta de verde, inalando o perfume das ervas e especiarias que se entrelaçavam num buquê surpreendente, e praticamente ouvia seu estômago roncar. Os donos da casa faziam graças um com o outro, riam e disputavam entre si para oferecer-lhe bebidas, guardanapos, legumes e assuntos de conversa. O consumo do prato extraordinariamente saboroso terminou num escândalo de brincadeira. Seu Osvaldo, cujo talento culinário todos reconheceram entusiasticamente, incluindo a encantada Tânia, realizou mesmo assim o ritual e limpou as mãos na própria camiseta, pelo que recebeu imediatamente uma bronca da esposa. Em suma, a noite do primeiro encontro terminou na mesma nota surpreendente em que havia começado. E por mais que Tânia se esforçasse para perceber, não conseguiu notar olhares tortos, sorrisos irônicos ou caras de nojo em sua direção. Tâniazinha, devo lhe dizer francamente, você agradou muito a todos nós, declarou o chefe da família na despedida. Em alguns momentos, até mais que o Victor, especialmente quando, ao contrário dele, o bajulador da mamãezinha, você me apoiou, e não essas tolices de boas maneiras à mesa. Ficaremos muito felizes se você vier nos visitar com mais frequência. As palavras do mais velho, ela valorizou naquele momento, mas ainda assim as tomou como mera formalidade de um homem educado e hospitaleiro. Por alguma razão, ficou-lhe claro desde logo que a última palavra ficaria com a mãe do Victor. E a mulher não demorou para se explicar. Vejo que você ainda está esperando alguma cilada, alguma armadilha da nossa parte, e especialmente da minha. Dona Helena olhava a interlocutora com seriedade. E está completamente errada em fazer isso. De fato, não tenho nada contra o relacionamento de vocês com o Victor, e meu marido já a considera uma jovem maravilhosa. Ela fez uma pausa, esboçou um sorriso quase imperceptível e continuou. Embora eu, por ora, me abstenha de avaliações tão categóricas, me perdoe, não vou esconder, estou um tanto surpresa com a escolha do meu filho. Dona Helena se constrangeu um pouco, fez silêncio, mas ao que parecia tendo decidido ir até o fim, prosseguiu. Antes de conhecê-la, havia outras ao lado dele. Outras moças, mas respeito à escolha do meu filho e os sentimentos dele, tanto mais que parecem bastante sinceros. E, portanto, a respeito a você. E se desse respeito, vai surgir algo mais. Isso dependerá muito de você, minha cara. Dali em diante, Dona Helena jamais se afastou de sua linha de conduta. Era invariavelmente cordial, educada e irônica. E mesmo ao anúncio de Victor de que tinha feito um pedido de casamento a Tânia, ela reagiu a seu próprio estilo. Ora,
No lugar da sua noiva, eu certamente recusaria. Mas não tenho o direito de julgá-la. Eu mesma, certa vez, não resisti a um homem da sua laia. Mas falando sério, dona Helena, a senhora realmente não é contra nosso casamento? Ousou perguntar Tânia, a futura sogra. Afinal, formalmente, eu não sou adequada para seu filho em nenhum aspecto. Formação mediana. Apenas uma professora de escola primária. E minha família está, digamos, muito longe da alta sociedade. Ela deu um sorriso amargo. E além do mais, Tânia, dona Helena a interrompeu. Com todos os seus defeitos terríveis que você tão corajosamente admite, você tem um talento extraordinário para se enterrar abaixo do rodapé. Não me interessa nada sua origem, nem sua vida passada. Se meu filho a ama e quer que você esteja ao lado dele, que assim seja. Todo o restante é completamente irrelevante. Sabe, em minha vida já houve um erro terrível. Eu já tentei, de algum modo... Bom, isso é completamente desinteressante e irrelevante. O que importa é que vocês estão bem juntos e, portanto, devem estar juntos. É simples assim. No fim das contas, para uma mãe não há nada mais importante do que a felicidade dos filhos. E você vai entender isso sozinha algum dia. Naquele momento, Tânia teve de repente a impressão, por um instante, de que o rosto até então belo e sereno se contraiu, como de dor. Uma dor familiar, antiga e quase esquecida, mas que não havia desaparecido por completo. Mas dona Helena se recompôs rapidamente e, já um segundo depois, sorria como de costume, com suavidade e ironia. Assim que o espanto com o pedido de casamento assentou um pouco, Tânia se viu diante do primeiro problema sério em seu relacionamento. O feliz Victor havia claramente decidido que a própria felicidade precisava ser compartilhada com todos ao redor. Ouvindo seus planos para o casamento, Tânia imaginava algo comparável em escala às comemorações do carnaval. Victor, você enlouqueceu. Para que essa festa toda? Ela se espantava. E, aliás, segundo todas as regras, é a noiva quem deve extravasar com ideias malucas e jogar dinheiro fora, e o noivo deve frear esses devaneios a todo custo, mas com a gente é tudo ao contrário. De jeito nenhum vou frear nada, Tâniazinha. Você vai ser a noiva mais linda do mundo, sonhava o futuro noivo revirando os olhos, com um vestido enorme e fofíssimo. Ele gesticulava ao redor, obviamente tentando visualizar a futura roupa de Tânia. E a cauda comprida como a de uma princesa. Faltava só isso, retrucou a noiva, que se lembrava de si mesma de vestido apenas nas festinhas juninas da escola, e na vida real preferia calças e jeans. Vou largar tudo agora e me enfeitar em metros de tule, e aliás não suporto nada que tenha a ver com casamentos. A bem da verdade, belos sonhos de casamento simplesmente não tinham de onde vir para Tânia Saraiva, de solteira Marques. A vida dela antes de conhecer Victor tinha sido bastante difícil. O pai de Tânia, um rapaz simpático chamado Dário Marques, era um homem da cidade que, por alguma razão, estava convicto de que o destino o havia privado imediatamente e de modo completamente injusto de talento, riqueza e sorte. A própria incompetência, no entanto, tornava-se menos relevante e depois desaparecia completamente, após certa quantidade de bebidas ingeridas. Dário raramente recusava uma dose, considerando a possibilidade de tomar umas e outras, após um dia de trabalho, um direito inalienável do trabalhador. A mãe de Tânia havia chegado à capital há alguns anos vinda do interior. Pretendia estudar e trabalhar, mas tudo por alguma razão tomou um rumo diferente do esperado. Embora a princípio parecesse que tudo estava se encaminhando da melhor forma possível. Uma jovem robusta e simpática chamada Natália, pronta para qualquer trabalho, conseguiu uma vaga numa equipe de serviços de limpeza. Tendo aprendido o ofício não muito complicado, ela lavava janelas em prédios novos da cidade com agilidade e sem medo. Ei, Cinderela, que tal me limpar também? Quem sabe eu não seja um príncipe? Ela ouviu certo dia enquanto descia as escadas. A vida na capital, Natália havia se adaptado mais ou menos,
Mas ao hábito dos moradores urbanos de se dirigirem uns aos outros com tanta facilidade e sem cerimônia, sendo completamente desconhecidos, ela não conseguia se acostumar. A piada idiota a tirou completamente do sério. Ela ficou toda vermelha e baixou os olhos. Talvez o brincalhão tivesse interpretado seu constrangimento como outra coisa. Um flerte, quem sabe. Mas já alguns segundos depois ele estava ao lado dela, e sem nenhuma timidez tirava o lenço da cabeça dela. Ah, você é uma beleza. Ele se admirou sinceramente. Você é Natália, não é? Puxa, e se a gente saísse por aí? Num cineminha, por exemplo, e depois dava para tomar uma cervejinha, quem sabe algo mais forte, para comemorar o nosso conhecimento. Tenho dinheiro, não me falta nada para você. E olha, considere que estou aqui com as intenções mais sérias. Você me agradou muito, amor à primeira vista. Diante de tal assédio, a inexperiente Natália não conseguiu resistir. Além disso, o inesperado e decidido pretendente era atraente, largo de ombros e, com um gesto generoso, tirou do bolso uma nota de um valor que ela jamais havia segurado nas mãos. Ver, havia visto, mas pegar, nunca. Nada. Você anda com o Dário? Logo depois perguntou-lhe uma mulher mais velha, colega de equipe que desde o início havia assumido uma espécie de tutela sobre a moça. Vai com cuidado. Ele é como te diria, tem o cotovelinho, entende? Meu Deus, que antiquada você é. Como você vai se virar pela vida? Resumindo, ele gosta de beber agora, entendeu? Embora pelo menos ele tenha apartamento próprio. E no geral, ele até que é um cara decente enquanto não gruda na garrafa. Por outro lado, onde é que estão os abstêmios? Claramente não sobraram para nós. Você faz o seguinte, não fica parada esperando e exige que ele se case com você. Né, se as coisas entre vocês ficarem sérias mesmo, e que ele te registre no apartamento dele. Aí pode se afogar nessa porcaria, tanto faz. Para com Natália ele parecia sentir, se não amor, ao menos certo sentimento de ternura. Dário e Natália registraram o casamento legal como manda a tradição das pessoas de bem. Comemoraram o evento num barzinho. E a jovem esposa se mudou definitivamente para o pequeno apartamento de 2 quartos, que lhe pareceu um palácio encantado. O fato de as paredes do palácio estarem descascadas, de lâmpadas nuas pendurarem do teto e de um buraco ocupar o lugar do vidro na porta da cozinha, com cacos salientes nas bordas, tudo isso era irrelevante. A jovem esposa se lançou a criar um ambiente aconchegante que fizesse Dário querer voltar para casa todas as noites, em vez de beber em alguma esquina ou no bar do bairro. O conforto criado pela esposa Dário valorizou, mas não parou de beber. Apenas passou a preferir fazê-lo no aconchegante ambiente doméstico, com uma excelente petisqueira quente e um sofá macio, no qual era muito mais agradável cair do que na calçada fria e dura. Natália aguentou por algum tempo as falhas do marido, mas depois decidiu manifestar sua insatisfação. Em resposta, recebeu uma gentil sugestão para não se meter na vida dele nem lhe dar lições, e que se algo não lhe agradasse, podia pegar suas tralhas e voltar para o interior de onde havia aparecido, para atormentar sua vida. Talvez Natália tivesse feito exatamente isso, mas naquele exato momento percebeu com alegria assustada que agora era responsável não só por si mesma, mas também por uma pequena centelha de vida que havia se acendido dentro dela. Os 9 meses de espera transcorreram em feliz expectativa, perturbada pela ansiedade que provavelmente acomete qualquer mulher cujo marido tem apego à bebida. Mas o primeiro olhar para a bebezinha dissipou todos os temores e apreensões. A menina nasceu completamente saudável. Anunciou-se imediatamente com um choro alto, corou e abriu os olhos em plena conformidade com todos os parâmetros normais. Natália, que observava a filhinha com secreta apreensão e captava os olhares e palavras dos médicos e das enfermeiras, finalmente relaxou um pouco ao ouvir. Que menina, que maravilha! É a cara da mãe. Natália, de quem alguns anos de vida na capital não haviam conseguido eliminar a frescura do interior, nem sequer amenizar o vermelho das bochechas, sorria feliz.
florescendo como uma beleza oculta que até então havia sido mantida escondida. Dário ficou inesperadamente encantado com a chegada da filhinha em casa. "É claramente filha minha, olha que linda, toda a minha cara", declarou com vaidade o recém-estreado pai. Pela primeira vez em toda a vida conjugal, ele ouviu a esposa com bastante atenção, refletiu e proclamou: "Bom, precisa de mais dinheiro agora? Isso não é novidade. Você já fica às minhas custas há 3 anos balançando os pés. Mas filho é coisa sagrada. Ora, será que não entendo? Tudo bem, a partir de segunda-feira vou trabalhar." Só que a partir de qual segunda-feira exatamente ele se transformaria no provedor da família, Dário não especificou. Lembrou-se de que, afinal, o nascimento de um filho e ainda de uma filhinha tão linda precisava ser comemorado, e os feitos de trabalhador foram adiados por mais um mês. No final das contas, Dário se sacudiu, penteou o cabelo com a mão aberta e saiu em busca de ganhos. Assim foram levando até o 2º aniversário de Tâniazinha. Assim que a menina cresceu um pouco, Natália, arrancando um pedaço d'alma a cada despedida, levava a pequena à creche e saía correndo para o trabalho. Quando Tânia completou 6 anos, o chefe da família se acidentou numa obra onde trabalhava como servente de pedreiro. Depois disso, ficou ressentido com os gananciosos donos da obra, que não faziam nada pelo trabalho seguro e digno. Com os colegas idiotas que não tiveram o bom senso de ajudá-lo e apenas ficaram olhando com malícia, enquanto o Dário beberrão voava do monte de tijolos. Ficou ressentido com os médicos incompetentes que levaram meia hora para chegar, tempo suficiente para morrer 10 vezes, que o chacoalharam pelo caminho até o hospital e depois o arruinaram definitivamente com seu tratamento inútil e sem jeito. Ressentiu-se inclusive da própria pilha de tijolos, da qual havia caído tão desajeitadamente, sofrendo várias fraturas. Em resumo, Dário ficou ressentido com o mundo inteiro, mas ficar ressentido assim de graça era entediante, e então passou a diluir seus sentimentos do jeito antigo e testado, com bebida, e assim viviam. O pai trabalhava e bebia, ou melhor, bebia, e para variar, periodicamente se lembrava de que bebidas em estabelecimentos não eram distribuídas de graça, nem mesmo para personalidades tão ilustres como ele. Ele se ocupava esporadicamente de algum trabalho, mas os episódios iam se tornando cada vez mais raros e breves. A mãe se desdobrava tentando garantir à crescente Tânia, se não tudo o que precisava, ao menos o indispensável. Quando a menina completou 15 anos, uma verdadeira desgraça veio se somar à família já não muito feliz. Dário, entediado de se divertir sozinho sem encontrar apoio na esposa amada, saiu com a garrafa à procura de companhia. Em suma, encontrou parceiros fixos de bebedeira. Depois de tantos anos de libações, a saúde de Dário havia se abalado. A aparência também havia perdido a atratividade de outrora, mas o temperamento havia permanecido o mesmo, agitado e brigão. As tendências de liderança do Dário beberrão nem todos da turma apreciaram, e a mais recente rodada de bebedeira terminou com a chegada de viaturas policiais. Uns foram levados ao hospital, outros direto para trás de portas fechadas. Dário ficou entre os últimos, recebeu alguns anos de pena, e 6 meses depois morreu de forma silenciosa e incompreensível. Tânia, apesar das terríveis circunstâncias familiares, não cresceu como uma pessoa tímida, na opinião de alguns, até muito ousada para a filha de um alcoólatra criminoso notório e de uma faxineira. Quando Tânia ouvia tais caracterizações de sua família, resolvia a situação com rapidez e sem piedade pelos autores, sem considerar as consequências, como convocações da mãe exausta à escola ou até advertências do inspetor de menores. Embora o tio Valdir, como ela chamava desde pequena o principal policial do bairro que morava vizinho à desastrosa família Marques, se não apoiava abertamente as batalhas de Tânia pela honra, pelo menos não as condenava. A mãe, por sua vez, jamais conseguia nem repreender a filhinha, quanto mais levantar a voz. E ainda assim Tânia Marques não cresceu grosseira, nem brigona. Em tudo o que não dizia respeito à honra da família,
Ela era uma menina absolutamente comum, simpática, saudável, bastante esforçada, inteligente e independente. Ainda assim, as difíceis circunstâncias familiares a haviam, sem dúvida, forjado. Depois da escola, vou para a faculdade de pedagogia. Ela anunciou à mãe no 2º ano do ensino médio. Para onde? Natália ficou boquiaberta. Ora essa, Tânia, vai ensinar as crianças a fazer bagunça? Não, vou ensiná-las a respeitar umas às outras, independentemente de os pais terem dinheiro ou não. A jovem respondeu com seriedade. Tânia concluiu a faculdade. Trabalhou alguns anos na escola e o destino, ao que parece, decidiu recompensá-la de uma só vez e por tudo. Ela conheceu Victor Saraiva e se casou com ele. O casamento foi um elegante compromisso entre os pontos de vista bastante ascéticos da noiva e os sonhos desmedidos do noivo abastado. Eles criaram 2 rapazes excelentes, Alexandre e Diogo. Os meninos alegravam com as notas e as habilidades, às vezes entristeciam com o comportamento, surpreendiam sinceramente ou levavam ao desespero. Em suma, eram filhos normais, amados e que amavam. Os anos iam se sucedendo um após outro, dividindo-se em segmentos habituais. Eles celebravam o Natal e o Réveillon, adorados por toda a família. Depois chegava o verão, cheio de calor, da agitação da cidade e do perfume do famoso e sempre maravilhoso prato do sogro nos fins de semana. Depois os meninos se arrumavam para a escola, mais tarde para as faculdades, e Tânia começava a pensar na difícil e longa lista de presentes de fim de ano. E acontecesse o que acontecesse em suas vidas, o que permanecia invariável era a relação deles entre si, e a gratidão de Tânia pelo sentimento de amor, paz e solidez que o marido lhe proporcionava, onde quer que estivesse e o que quer que estivesse fazendo. E então Victor ligou de mais uma viagem de negócios, desta vez fracassada. Ora, acontece. Embora fosse estranho, com Victor tudo estava sempre sob controle, e de repente, esse vexame. Ele combina uma reunião com um investidor muito importante para os negócios, planeja o encontro no local de construção do novo complexo industrial e o sujeito simplesmente não aparece, invocando algum pretexto formal. E, aliás, ultimamente nos assuntos da empresa, vinham se delineando tendências nada boas. Vários negócios promissores caíram por terra, choveram fiscalizações extraordinárias intermináveis, que roubavam de Victor, como proprietário e diretor, enorme quantidade de nervos, forças e tempo. E alguns meses atrás aconteceu algo simplesmente inconcebível. Do escritório central, desapareceram documentos importantes com informações comerciais sobre os planos da empresa para o futuro próximo, e todos os esforços da equipe de segurança não levaram a uma resposta para a pergunta: o que está acontecendo? Victor chegou a ter problemas de saúde por conta da preocupação. Aliás, pela primeira vez na vida. Ele trocou a equipe de segurança, endureceu as regras internas de trabalho com informação comercial e passou a passar mais tempo no escritório pessoalmente. Mas não foi possível evitar nem a perda de vários parceiros, nem os graves prejuízos financeiros decorrentes do fracasso das negociações. Tânia, é claro, via o que estava acontecendo com o marido, especialmente depois que ele, também pela primeira vez na vida, perdeu o controle e gritou por um motivo banal com um dos filhos. É verdade que Victor logo se deu conta. Pediu desculpas longa e calorosamente aos meninos e a Tânia. Mas um resíduo desagradável ficou para todos assim mesmo. Era muito incomum e fora do habitual para a família deles, onde sempre todos os problemas eram resolvidos de forma pacífica, calma e com respeito mútuo. Ela tentou conversar com Victor, desejando de todo o coração ajudá-lo. Mas o que ela poderia realmente fazer? Nos assuntos de negócios ela, humanista até os ossos, nunca entendeu nada. Muito menos num negócio tão complexo como o que o marido administrava. E além do mais, o próprio Victor não queria, como ele mesmo dizia, sobrecarregá-la com os próprios problemas. Ele era infinitamente grato a ela pela disposição de ouvir, de compadecer, de acenar a cabeça com consolo
e simplesmente de sentar ao lado no sofá, encostados um no ombro do outro. Sinto que aliviou. Até parece que a cabeça ficou mais leve, dizia Victor invariavelmente, sorrindo depois dessas sessões silenciosas. Obrigado, Taniazinha. Se você ainda me alimentar com a sua maravilhosa feijoadinha e ainda com farofa, tudo vai ficar no lugar. Ela sorria em resposta. Claro que o alimentava com o prato favorito. Mandava os filhos ficarem quietos ou pararem de bater as portas com força. E olhava para Victor com preocupação, às escondidas, para que ele não percebesse. Sem dúvida, ele havia emagrecido, abatido, havia quase parado de sorrir. E principalmente havia desaparecido nele o que sempre o distinguia em qualquer ambiente, aquela sensação de confiança, inabalável e independente de qualquer coisa. Ele até parecia ter ficado mais baixo, provavelmente por estar encurvado de forma estranha e desjeito, como se estivesse constantemente esperando um novo golpe, e sem saber de onde viria esse golpe. Ele, Victor Saraiva, que sempre soube tudo sobre todos, que enxergava os acontecimentos com um ano de antecedência e era para eles, para a família, um verdadeiro escudo indestrutível contra todos os problemas e adversidades. E agora, parecia que ele próprio precisava de ajuda e proteção. E essa voz com que ele falava agora, embora tentasse fazer graça, cansada, irritada, desconcertada, era também algo completamente novo em Victor. E o fato de ele não ser mais capaz de esconder essas emoções dela, de Tânia, embora antes ela nunca sequer suspeitasse de suas dificuldades, esse fato também dizia muito. Tânia desligou o telefone, colocou-o na mesinha de cabeceira e inconscientemente passou o dedo pela superfície. Depois ficou olhando fixamente para ela, ou melhor, para a faixa de pó bem visível que havia se acumulado ali. Era simplesmente assombroso de onde vinha tanta poeira em tão pouco tempo. Pois havia muito pouco tempo, literalmente anteontem, ela havia feito uma limpeza úmida. E já havia de novo uma leve camada esbranquiçada sobre os móveis, e ao longo dos rodapés, a mesma poeira invencível de sempre. Claro que a grande cidade lá fora faz sua parte. E os dois meninos que ficam indo e vindo sem parar, tirando os sapatos às vezes bem além do tapete da entrada, não ajudam em nada na limpeza. De modo que as palavras de Victor sobre a limpeza antes de ele chegar não eram bem uma metáfora. Era preciso mesmo passar um pano no chão, não? Tânia suspirou e foi para o banheiro. Apesar de todo o peso do suspiro que havia acabado de soltar, as tarefas domésticas ela estranhamente gostava, e mesmo tendo a possibilidade de contratar, por exemplo, um especialista de uma empresa de limpeza, preferia fazer a arrumação ela mesma. Primeiro, porque a labuta doméstica sempre a acalmava e lhe dava a possibilidade de pensar nos seus assuntos pessoais. Segundo, porque durante a limpeza, ela sempre encontrava objetos e coisas perdidas, há muito tempo sem esperança. Por exemplo, os pares faltantes das meias dos filhos, carregadores de celular, ou a velha agenda surrada de Victor, que como enfeitiçada vivia caindo nos lugares mais inacessíveis e transformava as noites do seu dono em lamentações intermináveis. Tânia, você viu minha agenda? Fico de mãos atadas sem ela. Quantas vezes já disse para mim mesmo, passa tudo para o celular. Terceiro, a tarefa de organizar um apartamento grande, confortável e lindamente reformado sempre parecia a Tânia uma brincadeira de criança, comparada com as faxinas no velho casebre dos pais onde ela havia crescido. E, acima de tudo, aquele era o lugar onde ela havia sido muito feliz por tantos anos, onde seus meninos cresceram, onde tantas tardes aconchegantes haviam sido passadas ao lado de Victor, o ser mais compreensível e querido do mundo para ela. Em suma, era onde ela era feliz. E permitir que alguém de fora andasse por ali com seus jeitos, mexesse e deslocasse as coisas deles, deixando um rastro de presença alheia, por mais imperceptível, ainda assim sentido, Tânia não conseguia. Que considerassem isso tolice, capricho, sinal de suas origens humildes, tanto faz. A ordem em sua casa ela manteria somente com as próprias mãos.
Ela pegou o esfregão e começou a vasculhar vigorosamente debaixo dos móveis, resmungando enquanto retirava de lá flocos e rolos de poeira, as onipresentes meias dos filhos e até o tênis do Alexandre, que havia ido parar debaixo do armário de forma inexplicável. Chegando ao quarto do casal, ela enfiou o esfregão debaixo da cama com desenvoltura e ficou paralisada. Lá embaixo, algo claramente havia batido de leve no esfregão e se deslocado. Tânia olhou para baixo e depois se deitou de vez no chão, esforçando-se para alcançar o objeto misterioso e inesperado. Depois de 1 minuto de bufadas, resfolegados e palavrões, ela examinou a descoberta com surpresa. Era um pequeno gravador portátil, um dos equipamentos que Victor costumava usar na empresa para registrar reuniões e negociações. Ela o reconheceu de imediato. Era o tipo de aparelho que ele eventualmente trazia para casa nos períodos de maior pressão no trabalho. Desta vez, porém, ele o havia colocado ali de propósito, enfiado debaixo da cama, bem posicionado, claramente com a intenção de registrar o que acontecia durante a noite. Não havia outra explicação possível. Os meninos, com seus gadgets modernos e avançados, provavelmente nem sabiam o que era aquilo. Para ela, Tânia, um dispositivo de gravação de som também não tinha utilidade nenhuma. Aquilo só podia ser coisa do Victor. Mas então, ela entendeu, e ao entender, não pôde conter a risada. Tânia ficou pensativa por apenas um instante. Girou o objeto entre os dedos e de repente se animou, respirou fundo e caiu na gargalhada. Ora, ela entendia perfeitamente. Sabia exatamente por que o gravador estava debaixo da cama e o que deveria ter registrado. Como ela tinha podido esquecer? Ah, Victor, ele estava de volta com suas coisas. Era uma velha briga familiar, praticamente a única questão que de tempos em tempos lançava uma pequena sombra sobre a vida conjugal serena dos Saraiva. Você não dormiu direito? Ela perguntava periodicamente ao marido, vendo-o esfregar os olhos. Bem, não exatamente, embora acordei umas 2 vezes, respondia Victor. É que, Tâniazinha, você roncou um pouquinho esta noite. Victor, você de novo. Tânia se irritava. Eu já te expliquei 1000 vezes. Eu nunca ronco dormindo. Eu não sou um trator nem uma pugilista veterana com o septo quebrado. Em geral, meu nariz está perfeitamente bem. E não consigo entender por que você inventa essas bobagens. Parece que é só para me deixar brava. Tâniazinha, não estou inventando, Victor insistia. E aliás, não disse que você ronca igual a um trator. Ronca um pouquinho, quase imperceptível, mas dá para ouvir. Que absurdo. Tânia se recusava teimosamente a concordar com o marido. Por alguma razão, a acusação desse pecado relativamente inofensivo lhe parecia terrivelmente ofensiva. Ora, como isso podia ser? Afinal, toda mulher que se preze deveria respirar silenciosamente, graciosamente, e ele lhe fica enfiando no nariz que ela ronca enquanto dorme, a ponto de impossibilitar o sono dos outros. Às vezes até me agrada. Victor jogava mais lenha na fogueira. Você resmunga de um jeito tão engraçado, especialmente quando fica deitada de costas. Tânia, não fique com raiva, é uma bobagem completamente. Não entendo por que você reage assim. Sabe, algum dia vou te gravar no celular ou no gravador, e aí você vai entender que não estou mentindo por maldade. Só ouse tentar, vai me gravar. Tânia se embirrava e logo se corrigia. Mas, aliás, não tem nada para gravar porque isso simplesmente não pode existir. Essa conversa meio brincalhona, meio séria, se repetia entre eles havia muitos anos, tornando-se uma espécie de piada familiar. Tânia se indignava e negava tudo como de praxe, e Victor ameaçava finalmente realizar a gravação reveladora. E eis que ela encontrava debaixo da cama exatamente isso, o gravador posicionado ali de caso pensado, a prova de que dessa vez ele havia cumprido a ameaça de tantos anos. Tânia olhou furtivamente ao redor, como se não estivesse completamente sozinha em casa, como se alguém pudesse estar escutando. Rebobinou a fita um pouco para trás e ligou. Ela prestou atenção nos sons que se ouviram. Depois, como se não acreditasse em si mesma, colocou o gravador no ouvido e de repente se sacudiu num riso silencioso.
Sim, com toda a certeza. Era um ronco, baixinho, não muito forte e quase não irritante, mas estava lá. E não haveria mais como contestar esse fato. Ora, ela havia perdido a briga de tantos anos com o marido amado. E a única coisa que ela poderia fazer nessa situação era reconhecer que ele tinha razão e se arrepender de anos de acusações infundadas à percepção auditiva do Victor. Talvez presenteá-lo, pobrezinho infeliz, com tampões de ouvido para seus ouvidos tão sofridos. Tânia deu mais uma risada e, ainda não acreditando completamente no que havia ouvido, rebobinou a fita e, quase que mecanicamente, sem motivo, ligou o gravador de novo. E, aliás, preciso ter certeza de que você vai fazer o que prometeu. Sou uma voz feminina, bem aguda e bastante cortante. Ouça, Inara, conversamos sobre isso tantas vezes. Ouviu-se em resposta. É claro que vou cumprir tudo o que prometi. Afinal, te amo. Assim que eu conseguir o que preciso, a gente vai embora daqui e eu me caso com você. Você é uma mulher inteligente. Deve entender que agora, neste momento, não posso fazer isso. Chamaríamos atenção demais para nós, e aí todos os nossos planos de uma vida próspera juntos iriam por água abaixo. Tânia pressionou o botão de pausa do gravador e, cuidadosamente, sem olhar, como uma cega, apalpou alguma superfície atrás de si e sentou. Naquele momento, ela de fato não ouvia e não via nada, não entendia e não sentia nada, como se de uma vez só todos os órgãos dos sentidos e o cérebro juntos tivessem parado de funcionar. Porque a voz masculina que havia respondido à interlocutora na gravação, que acabara de ouvir, era assustadoramente parecida com a de Victor. O mesmo timbre, a mesma cadência, o mesmo jeito inconfundível de falar. Tânia não tinha a menor dúvida. Era a voz do seu marido, ou de alguém que falava exatamente como ele. A voz da mulher ela também reconheceu, lembrou depois de algum tempo, quando o primeiro choque havia diminuído um pouco. Era uma funcionária da empresa de Victor, que já trabalhava lá há vários anos como secretária e tradutora. Embora, na prática, a jovem de nome Inara fosse a assistente pessoal de Victor em todos os seus assuntos e gozava de uma confiança praticamente ilimitada da parte dele. Sem a Inara estou de mãos atadas, Victor dizia com frequência. Ela é uma pessoa de inteligência rara, de honestidade e princípios de cristal. Há poucas pessoas no mundo em quem confio tanto quanto nela. Ora, o desfecho mais previsível, Tânia pensava, cansada. A menina faz carreira. Afinal, quanto tempo dá para ficar de assistente pessoal e secretária? É hora de subir um degrau a mais, se tornar amante e depois, quem sabe, esposa e sócia. Mas ele, Victor, como pôde? A seguir vinham pensamentos que repercutiam nela como uma dor surda e sem saída. Ela os enxotava, mas eles esperavam algum tempo e voltavam com todo o seu peso insuportável, que tornava difícil respirar e se mover. Quanto tempo ficou sentada no canto do sofá, encolhida com a cabeça entre as mãos, ela não soube dizer. Obviamente muito tempo, porque ao voltar finalmente a si, percebeu o crepúsculo que havia se adensado do lado de fora da janela, e a lombar anquilosada de tanto imobilismo e a perna dobrada debaixo do corpo latejavam visivelmente. Nossa, que escuridão e silêncio! E nem o menor sinal da minha querida feijoadinha. Simplesmente não cheira nada. E eu tinha tanta esperança. Victor entrava no apartamento sorrindo. Como de costume, despiu rapidamente a roupa de sair e abriu os braços. E ninguém corre ao meu encontro. Quer dizer que não estou sendo bem recebido, brincou Victor e franziu a testa, desconcertado. Nada de rodeios, decidiu Tânia de repente. Não vai ficar interrogando e extraindo de Victor informações. Não vai ficar de tocaia para apanhá-lo em flagrante ou, como se diz, pegá-lo no ato com a amante. Para tudo isso, ela ainda o respeita e o ama demais. Sim, ama, apesar da dor e da tristeza que apertam o coração. Ao menos em nome do seu maravilhoso passado de 20 anos e dos filhos deles, ela vai se separar dele de forma simples e rápida, agora mesmo. E num gesto de mágico que tira um coelho da cartola,
Ela colocou o gravador maldito sobre a mesa. Ah, encontrou mesmo embaixo da cama, claro. E eu estava até meio esquecido dele. Simplesmente saiu da cabeça. Victor sorriu e até abriu um pouco. Então, ouviu? Finalmente se convenceu de que todos esses anos eu não estava te caluniando, mas suportando em silêncio meus tormentos noturnos. Veja que herói sou. Tânia, por que você está calada? Victor olhava para a esposa surpreso. Ele, evidentemente, esperava indignação, acusações de covardia e astúcia, mas ela estava em silêncio e simplesmente o olhava com olhos vazios. Tânia, você ficou tão ofendida assim? Que bobagem, se preocupou Victor. É só uma brincadeira, Tâniazinha. Aliás, se quiser saber, até passei a gostar do teu ronco ao longo dos anos. Fico deitado ouvindo você assobiar ao lado. E parece que está tudo bem, como antes. Juro. Tânia, não entendo por que você está calada. O que aconteceu? Por que está me olhando assim? Victor ficou completamente perplexo. Como assim? Finalmente ela conseguiu abrir os lábios. De um jeito terrível. Não sei, como para uma coisa estranha e repulsiva. Victor deu de ombros. Porque me dá mesmo nojo de te olhar, ela assentiu. E porque você, por mais absurdo que soe, acabou se tornando para mim um estranho. Tânia, o que você está dizendo? Ele ficou apavorado. Não entendo nada. O que você quer dizer? Isso aqui. Tânia colocou o maldito gravador sobre a mesa e o empurrou em direção a Victor com a ponta do dedo, como se não quisesse se sujar com aquele objeto. Ainda não entendo. Pode me explicar direito o que aconteceu? Como o seu gentil roncozinho me transformou num estranho. Ele parecia genuinamente desconcertado e sem entender. Será que ele realmente não se lembrava? Ou estava fingindo com uma maestria até então desconhecida? Tudo bem, agora ela ia fazer o gravador falar por ela. Aconteceu que você foi longe demais, Vitinho. Tânia sorriu sem graça. Não percebeu que esse gravador já tinha outra coisa gravada nele antes do seu projeto de me pegar no flagra do ronco. Uma gravação interessante e surpreendentemente cativante. Parece que alguém tem o hábito de registrar conversas importantes. E desta vez se esqueceu de apagar antes de usar o aparelho para outras finalidades. Chega, Victor. Tânia fez um gesto de cansaço. Se foi pego em flagrante, tenha a coragem de confessar. Em que flagrante, Tânia? Você consegue me explicar do que você está falando? Victor estava quase com raiva. Mas como ele conseguia, numa situação como essa, parecer tão sincero, tão desconcertado e insuportavelmente familiar? Ela deveria odiá-lo agora, e por alguma razão, a vontade era de abraçá-lo. Certo, era preciso encerrar toda essa bobagem parecida com uma peça ruim sobre o marido infiel e a esposa tola. Agora ela vai rebobinar a fita e simplesmente ligar o gravador, e tudo vai terminar. As vozes feminina e masculina há muito haviam se calado. Seguiram-se alguns minutos preenchidos pelo tênue, mas sonoro ronco de Tânia, que ambos também escutaram, com rostos completamente de pedra. Victor de repente se sacudiu, agarrou o gravador, rebobinou de novo a gravação e ligou o som. Não, isso sem mim. Tânia se levantou de um salto. Se você sentiu tanto a falta da vozinha da sua amante e resolveu reouvir tudo isso, pelo menos espere eu sair. Tânia, para! Victor largou o maldito gravador sobre a mesa e se levantou atrás dela. Tâniazinha, minha querida, por que você achou que essa voz na gravação é a minha? Olha nos meus olhos e me diz, você realmente acredita que sou capaz disso? Olha, para de vez, tá? Não me humilhes fazendo de mim uma idiota. Tânia se indignava. Vai dizer agora que a segunda voz não é da sua maravilhosa e super honesta Inarinha? A voz feminina pertence sem dúvida a Inara, assim como o gravador. É um equipamento corporativo da empresa. Foi ela quem fez essa gravação. Eu peguei o aparelho da mesa dela sem verificar o que havia nele. Trouxe para casa e o coloquei debaixo da cama para realizar, enfim, minha velha promessa de te pegar no flagra do ronco. Não imaginei, é claro, o que estava gravado ali antes. Certo.
E ela fez essa gravação para você não fugir dela, amada. Tânia sussurrou. Pelo amor de Deus, Tânia, aciona o teu senso de humor, já que todos os outros falharam de repente. Tânia, minha querida, pensa um pouco. Eu e a Inara. Você está bem da cabeça? Escuta com atenção. Não sou eu quem está falando nessa gravação. A voz é parecida com a minha. Muito parecida, estranhamente parecida. Mas não é a minha. Existe apenas uma pessoa no mundo que fala com esse mesmo timbre, essa mesma cadência. E agora preciso entender quem é essa pessoa e o que está acontecendo. Devagar, com cautela, como alguém andando sobre um gelo fino que range a cada passo, Tânia se pôs a escutar suas próprias sensações e, de repente, expirou, feliz e aliviada. É claro. Como ela pôde pensar isso sobre Victor, sobre o seu Victor, tão familiar, amado e compreensível? Mas essa já é outra questão, e é muito importante. Victor se recompôs e instantaneamente se tornou outro. Concentrado, atento, tal como seus parceiros de negócios e subordinados o conheciam há muitos anos. Sabe, minha querida, não foi por acaso que você tomou essa voz na gravação pela minha. Ela é de fato extraordinariamente parecida. O mesmo timbre, o mesmo jeito de falar, como se fossem a mesma pessoa. Conheço apenas uma pessoa no mundo que fala assim, mas jamais poderia imaginar que ela reapareceria na minha vida, na nossa vida, e muito menos desse jeito. Victor ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse repensando e assimilando tudo de novo. Havia empalidecido, fechado os olhos como de dor, e depois o rosto se contraiu num espasmo leve. Ele passou a palma por ele, como se tentasse apagar alguma coisa viscosa e repugnante, como costumamos puxar rapidamente a mão, tentando nos livrar o mais depressa possível de uma teia de aranha que ficou grudada. E Tânia ficou quieta como um ratinho, observando em silêncio o rosto dele. Se ainda havia no fundo da alma alguma dúvida quanto a Victor e sua honestidade, ela se dissipou sem deixar rastro. Restou apenas o ardente desejo de ouvir e ajudá-lo, se é que ela poderia fazer alguma coisa. E então ele se levantou e disse com firmeza: Vou sair agora. Preciso urgentemente saber de tudo, esclarecer algumas coisas, falar com... Enfim, preciso resolver isso de uma vez por todas, essa sujeira. Ele pegou o gravador e enfiou no bolso. Você fica aqui e espera, ouviu? Não vai a lugar nenhum. Volto logo e te explico tudo. Victor ficou fora por algumas horas e então entrou no apartamento, se sentou em frente a ela e contou uma história surpreendente. Talvez você se lembre de que meus pais têm outro filho. Um filho. Sim, você está se admirando porque falo dessa forma estranha. Uma pessoa normal diria: tenho um irmão. Mas é que justamente um irmão eu não tinha. André nasceu quando o papai e a mamãe ainda eram estudantes, calouros, e eu vim ao mundo quando eles estavam comemorando a metade da 5ª década de vida. Imagina a diferença entre nós. Eu ainda estava de fraldas, e André já era um rapaz adulto. Devo dizer que, com franqueza, quase não me lembro dele. Algumas imagens borradas, impressões vagas. E a voz. Por algum motivo, a voz lembro bem. E depois, quando cresci, a mamãe dizia com frequência que somos surpreendentemente parecidos nos timbres, na forma de falar, em tudo. A ponto de ela, às vezes, fechar os olhos e não conseguir distinguir um do outro. Nunca dei muita importância a isso. Até hoje. Ele se calou e ficou pensativo. Victor, mas por que nunca vi essa pessoa, seu irmão? Tânia se arriscou a pronunciar a palavra que, ao que parecia, era pesada para Victor. Sobre a existência de mais um Saraiva adulto, ela sabia. Havia ouvido que o homem havia partido para muito longe anos atrás, rompendo os laços com a família. Mas perguntar os detalhes era de alguma forma desconfortável, e o próprio sogro, a sogra e Victor claramente não tinham pressa em compartilhar a história que evidentemente os atormentava. Sempre bem-humorados e alegres, ao menor aceno nesse assunto, escureciam o rosto, se fechavam e ficavam calados de forma afligida.
Era talvez a única sombra escura naquele horizonte familiar sereno e feliz. Sim, porque em todos esses anos ele não apareceu nenhuma vez. Victor sorriu com amargura. Entende? Há muitos anos houve um escândalo terrível entre ele e os meus pais. Não conheço muito bem os detalhes. Lá em casa esse assunto nunca era proibido. Não, mas era como uma ferida aberta que não cicatrizava. Entende? Quando você não toca, não esfrega, já não dói tanto assim. Mas como assim, Victor? Tânia ficou agitada. Tudo bem, concordo. Não se deve enfiar os dedos nas feridas, mas é preciso tratá-las. Como é que seus pais, tão inteligentes, fortes e experientes, não conseguiram encontrar uma forma de se reconciliar com o filho? Como se pode agir assim? Ah, ora, os meus pais tentaram muitas vezes e acredite, com todo o seu conhecimento, sabedoria e esforço. Mas para a reconciliação é preciso que os dois lados queiram, entende? E ele, André, simplesmente nos apagou da vida dele, ao que parece de vez. Fui até ele também, sabemos o endereço. É muito longe em outro país. Pois bem, ele simplesmente não me deixou entrar, imagina? Disse que eu havia tomado tudo o que lhe pertencia por direito, presumivelmente a empresa do pai. E sobre os meus pais disse que não os tinha, que fazia muito tempo. É isso. No geral, foi ele próprio quem escolheu essa vida, e ninguém conseguiu dissuadi-lo. Nem nós, nem as pessoas, nem mesmo o tempo. Que horror! Tânia deu um arrepio. E eu que achava que a minha família era problemática. Pois é, provavelmente somos capazes de bater qualquer um em termos de segredos de família. Victor assentiu, triste. O mais terrível é que aquela briga aconteceu por causa de dinheiro. Meu pai pegou André em negociatas secretas com os concorrentes. No geral, veio à tona uma história muito feia. Os dois perderam a cabeça. Disseram um monte de coisas horríveis um para o outro. Em suma, brigaram feio. Mas se o meu pai logo esfriou, se arrependeu e tentou resolver tudo, André nunca o perdoou, mesmo sendo o único culpado. E todos esses anos, as nossas tentativas de acabar finalmente com esse horror, ele invariavelmente declarava que não nos conhecia, que nos odiava a todos nós, junto com o nosso negócio e até com a cidade onde ele próprio nasceu. E agora, de repente, essa gravação com a voz dele, a voz de André, tão idêntica à minha, que até você que me conhece há 20 anos se enganou. Victor, depois de um silêncio, continuou. Claro que eu não tinha certeza absoluta de que era ele, e conversei com a Inara. Afinal, ela é, no fundo, uma pessoa honesta. Ela tentou se esquivar, mas logo se enrolou e se entregou. Acontece que há quase um ano ele está cortejando a Inara, com as mais sérias intenções. Ele lavou tanto a cabeça dela, que ela concordou em ajudá-lo a obter sua suposta parte legítima do nosso negócio. E então, ele prometeu lhe proporcionar uma vida digna. Só que a Inara, no fundo, não confiava completamente nele, e por precaução, sem que ele soubesse, gravou uma das conversas mais comprometedoras no gravador da empresa. Queria ter uma prova nas mãos caso as coisas saíssem errado. O gravador ficou na mesa dela. Eu o peguei para usar em casa sem verificar o que havia nele, e foi assim que a gravação da Inara acabou chegando debaixo da nossa cama, revelando muito mais do que meu projeto de provar o seu roncozinho. E todos os nossos problemas com o roubo de informações, a perda de parceiros, as fiscalizações extraordinárias, é obra dele. Imagina. Que história! Tânia expirou. Mas que estupidez da parte dessa pessoa. Por que prejudicar uma empresa que você quer tomar para si? Bem, provavelmente ele queria que a gente ficasse nervoso, começasse a vender parte dos ativos, se endividasse. De qualquer forma, é mais fácil arrancar um pedaço de uma empresa que está oscilando do que entrar numa briga com pessoas sólidas e confiantes em si. Mesmo assim, não sei todos os seus planos e cálculos, e, aliás, não me interessam. Em toda essa incrível história, o mais surpreendente é outra coisa. Victor abraçou Tânia, beijou-a na bochecha e olhou nos olhos dela. Pois afinal o que salvou todos nós de problemas, de uma possível ruína e até da perda da empresa. Pensa só, o gentil ronquinho da minha esposa, e os dois caíram numa gargalhada feliz.